Olá pessoal, estamos aqui para prosseguir com a nossa playlist sobre o uso do NVDA com o Google Docs ou Google Documentos. Bem, esse tutorial, se você se lembra bem, no Microsoft Word do pacote Office, como você lida com o posicionamento do cursor de texto, uso do Delete, uso do Backspace, se você sabe como mover o cursor dentro do texto, quando você deseja ler, por exemplo, né, de diversas formas, e como selecionar, é quase igual. Há algumas coisas que no Word a gente faz que aqui eu não consegui ainda, mas a maioria delas sim. Então, se você falar assim, eu vou saltar esse tutorial, eu vou te entender, tá bom? Vamos lá, ST. Quadro familiar, documentos Google, Google Chrome. Estou aqui com o documento do Google aberto, com texto. Vou pressionar Ctrl Home. Quadro familiar. Muito bem. Então, o que nós vamos ver aqui? Primeiro, sobre a posição do cursor. Detalhe. Antes que primeiro, né? Eu vou manter aqui o insert mais o número 2 do alfanumérico. Não falar caracteres digitados. Não falar caracteres digitados, porque o Google Docs já fala para mim, tá bom? Então, nesse sentido, não há necessidade. Ficaria uma função em duplicidade, tá bom? Então, aqui, seta para cima. Quadro familiar. Bem, sobre a posição do cursor de texto do NVDA. Tudo que você ouvir o NVDA falar, ao final nós teremos o cursor do lado esquerdo, ou seja, antes. Quer ver? Aqui, vou pressionar a tecla. Aqui tem uma palavra, quadro, ok? Eu vou pressionar a tecla Home. Okay. Então, vamos lá, seta para a direita. Uniforme. Quadro, a letra U. Ele falou a letra U, onde está o cursor? Antes da letra U, né? Então, aqui, seta para a direita. Alfa. A de alfa. Onde está o cursor? Antes. Isso é importante para quê? O backspace, ele apaga o que está antes do cursor. O delete apaga o que está depois. Então, por exemplo, aqui, eu vou com a seta para a esquerda até a letra Q. Quebec. Digamos que eu quero apagar a letra A de quadro. Então, aqui, seta para a direita. Uniforme. Alfa. Seta para a direita, A. Ok? Então, onde está o cursor? Está antes da letra A. O que está na frente do cursor? A letra A. Para apagar o que está na frente do cursor, eu uso o delete, Delta. Ok? Então, era quadro, apagou a letra A, ficou a letra D no lugar, né? Seta para a esquerda. Uniforme. Seta para a direita. Delta. D de delta. Tá bom? Agora, eu estou na letra D, né? Agora é quadro. Então, vou dar uma seta para a direita. R. Romeu. O cursor está antes da letra R. O que está antes do cursor, então? É a letra D, certo? Então, se ele falou a letra R, o cursor está antes da letra R. E antes do cursor está a letra D. Se eu quiser apagar a letra D, eu uso o backspace. D. Apagou a letra D. Quer ver? Vamos voltar, vai ser a letra U. Uniforme. E a seta para a direita é a letra R. R. Romeu. Ok? Então, lembre-se disso. E o mesmo vale quando você estiver navegando, por exemplo, você ouviu uma palavra. Onde está o cursor? No início dela, antes dela. Você ouviu uma linha inteira, o que quer que seja. O que ele terminou de falar, o cursor está antes, tá bom? E vamos realçar o seguinte. Tudo que você fizer e você tiver feito por engano ou intencionalmente quiser desfazer, você pressiona Ctrl Z. Nós não apagamos ali duas letras, então vamos lá, Ctrl Z. Desfazer. Desfazer. De novo. Desfazer. Desfazer. Seta para cima. Quadro familiar. Ok? A gente ia apagar duas letras, eu pressionei Ctrl Z duas vezes. O Ctrl Z, ele vai desfazendo o que você fez na ordem inversa que você fez, né? Então, se eu tivesse digitado aqui 1, 2, 3, 4, 5, aí eu apago 5, apago 4, apago 3, certo? O que vai acontecer? Eu pressiono Ctrl Z, volta o 3. Eu pressiono o Ctrl Z, volta o 4. Eu pressiono o Ctrl Z, volta o 5. Então, ele apaga a última, ele desfaz, né? Desculpa. Ele desfaz a última coisa que eu fiz, aí eu pressiono de novo. Ele desfaz a penúltima, eu pressiono de novo, Ctrl Z, né? Ele desfaz a antepenúltima, tá bom? Agora, tendo visto isso, a questão da posição do cursor, onde ela está no texto, né? Como você identifica, e como você pode usar o delete e o backspace,
Além do Ctrl Z para desfazer, ele vai desfazendo da mais recente para as outras, né, que antecederam. Vamos ver como é que a gente navega pelo texto. É o esqueminha lá do Microsoft Word mesmo, né? Aqui, a tecla Home. Quebec. Quando você quiser soletrar, você pode usar a seta para a direita, né, para você ir nessa direção, né, da esquerda para a direita, ó. Uniforme. A. D. R. O. Espaço. E para o sentido contrário, seta para a esquerda. O. R. D. A. A. O. Uniforme. Quebec. É a palavra quadro, né? Então, soletrar, seta para a direita, seta para a esquerda. Aqui está ativada uma função do NVDA, a gente tem um vídeo explicando como, que quando você para numa letra e fica, ele vai usar esse código de aviação, né? Quer ver a seta para a direita? Uniforme. O uniforme. Então, isso você pode ativar ou desativar. Não é um complemento, é um recurso agora nativo do NVDA, tá bom? Agora vamos ver outras formas, além de soletrar. Então, com a seta para a direita e esquerda, ele soletra. Se você acrescentar o Ctrl, eu segurei o Ctrl e agora eu vou com a seta para a direita. Familiar. Em branco. Tradução. Sergio Barros. Ok? Agora, se eu segurar o Ctrl e for pressionar na seta para a esquerda. Sergio. Tradução. Em branco. Familiar. Ok? Vou dar uma seta para cima. Quadro familiar. Agora vamos considerar outra coisa. As linhas. Seta para baixo, lê a linha de baixo. Tradução Sergio Barros do texto de Gary Rosberg. Seta para cima. Quadro familiar. Ok? Se você pressionar aqui, ó, seta para baixo. Tradução Sergio Barros do texto de Gary Rosberg. Se você pressionar Insert e seta para cima. Tradução Sergio Barros do texto de Gary Rosberg. Ele lê a linha onde você está. Se você pressionar Insert seta para baixo, é a leitura contínua, né? Ele vai começar a ler. Se você apertar a tecla Ctrl, ele para. Você aperta Insert para baixo, ele vai continuar de onde parou. Quando você quiser parar, é só pressionar a tecla Ctrl de novo. Quer ver? Insert seta para baixo. O texto de Gary Rosberg. Eu estava sentado em minha cadeira favorita, estudando para a fase final. Apertei o Ctrl, parou. Agora vamos lá, Insert seta para baixo. Eu estava sentado em minha cadeira favorita, estudando para a fase final de meu doutorado, quando Sarah apareceu com uma pergunta. Papai, você quer ver meu... Viram? Às vezes ele repete uma frase toda, né? Eu apertei o Ctrl, parou. Quer ver? Insert seta para baixo. Papai, você quer ver meu desenho? É porque se eu deixar aqui lendo muito, a gente gasta tanto tempo, né? Mas grava isso. Insert seta para baixo, leitura contínua. Ctrl para. Insert seta para baixo, ele vai continuar de onde parou, né? Tá bom? Agora, vamos considerar o seguinte, ó. As teclas Home e End. Tecla Home, espaço sem quebra. Início da linha. Tecla End, em branco. Fim da linha. Ele vai falar o que tem, como não tinha nada, né? Então, aqui, ó, Ctrl Home agora. Porque se o End, quer ver, eu vou pressionar aqui, Ctrl Home. Quadro familiar. Foi para a primeira linha. Então, o cursor está lá no início da primeira linha, certo? Ó, seta para a direita. Uniforme, Quebec. Viram? Do quadro, né? Então, tecla Home, ó. Quebec. Tecla End. Em branco. Então, Home. Quebec. Início da linha, letra aqui de quadro. E tecla End em branco, não tem nada escrito. Ctrl End vai para o fim do documento. Em branco. Acessando a página 4 de 4. Ele está avisando. 3 de 4. Agora, ele fala esse 3 de 4, não sei por quê. Porque 4 de 4 está certo. Tem 4 páginas, né? Ctrl Home. Quadro familiar. Acessando a página 1 de 4. 2 de 4. Aí, depois ele fala 2 de 4, não sei por quê. Fica com a primeira informação, tá bem? Home, início da linha. Ctrl Home, início do documento. End, fim da linha. Ctrl End, fim do documento, ok? Outra coisa, eu vou pressionar Ctrl Home. Quadro familiar. Se você segurar o Ctrl e usar a seta para baixo, ele vai para o próximo parágrafo. Ó. Tradução Sergio Barros do texto de Gary Rosberg, em branco. Eu estava sentado em minha cadeira favorita. Aqui um parágrafo. Parei com Ctrl. Vou pressionar de novo. Ctrl seta para baixo. Em branco. Ou de novo. Ctrl seta para baixo. Papai, você quer ver meu desenho? Aqui vai depender como a pessoa definir os parágrafos, viu? E o contrário é verdadeiro, né? Ctrl seta para cima, parágrafo anterior. Em branco. Eu estava sentado em minha cadeira favorita, estudando. Ctrl seta para cima. Em branco. Tradução Sergio Barros. Ok? Então, aqui você já teve vários tipos de movimentação. O Page Down e Page Up, Page Down ele avança algumas linhas.
PageUp, ele retorna algumas linhas. Alguma coisa que eu não falei aqui que você sabe que existe no Word é porque eu ainda não tive muito sucesso, tá bom? Para terminar, vamos lá, Ctrl Home. Quadro familiar. Digamos que você queira selecionar, né, para depois você apagar, copiar, mover, formatar, como você quiser. Basta acrescentar o Shift. Então, por exemplo, para selecionar, soletrando, né, você quer selecionar letras, eu aperto o Shift e vou com a setinha para a direita, olha só. Que selecionado. O selecionado. A selecionado. Quá. Selecionei 3 letras. Delete. D. Delta. Draw deselecionado. Seta para cima. Draw familiar. Ficou o draw, né? Tá bem? Se eu usasse com a seta para a esquerda, também teria o mesmo efeito. Então, agora, ó, Ctrl seta para a direita. Ele lê palavra por palavra e símbolos, né? Então, aqui, ó. Shift, Ctrl. Agora vamos com a seta para a direita. Draw selecionado. Familiar selecionado. Eu dou Delete. Nova linha. Deselecionado. Seta para cima. Em branco. Ok? Se eu quero selecionar uma linha, Shift, seta para baixo. Tradução Sergio Barros deselecionado. Ou seja, aquilo que você usa para ler, você acrescenta o Shift, manter ele pressionado. Tá bom? Vou deletar. Delete. Por Oscar. Seta para cima. O texto de Gary Rosberg. Ok? Agora eu vou fazer o seguinte, que eu vou descer com a seta. Em branco. Seleção remota. Eu estava doutorado em branco. Papai em branco. Agora, Ctrl Home vai para o início do texto. Então, eu parei em um ponto do texto. Aí eu pressiono ó, Shift, Ctrl Home. O texto de Gary Rosberg. Eu estava sentado. Segurei com o Ctrl para ele parar de falar. Então, daquele ponto até o início, ó, e Delete. Espaço sem quebra. Ó, seta para cima. Em branco. Seta para baixo. Papai, você quer ver meu dedo? Tá vendo? Seta para cima. Em branco. Agora, digamos que eu quero selecionar daqui até o final do texto. Ctrl End, eu acrescento o Shift. Então, Shift, Ctrl End, porque Ctrl End não vai até o final do texto. Com Shift, seleciona tudo. Ó. Acessando a página 3 de 3. Aí, viu? Já avisou que foi lá para o fim. Aí eu vou pressionar o Em Delete. branco. Aí, ó. Seta para Em cima, branco. para baixo, Em não branco. tem mais nada. Eu vou desfazer, Ctrl Z. Desfazer. Desfazer. Ctrl Home. Em branco. Agora eu desço com a seta, o texto voltou. Papai, você quer ver meu dedo? Se você quiser selecionar o texto todo, é o Ctrl A. Acessando a página 3 de 3. Delete. Em branco. Ó, Des- com a em seta, branco. desço com a Em seta, branco. não tem nada. Para desfazer, Ctrl Z. Desfazer. Desfazer. Ok? Então, nós vimos aqui como você identifica onde o cursor de texto do NVDA está, o uso do Delete Backspace para apagar. Você viu como você pode desfazer, Ctrl Z, pode usar à vontade, né? Você viu como você pode movimentar o cursor. Em algumas circunstâncias, a movimentação do cursor provoca a leitura, em outras não. Você viu as formas de fazer a leitura, a maioria delas coincide com o Word, né? Nem todas a gente usou aqui. Além disso, você viu como você pode, lembrando as formas de movimentar o cursor e também de promover a leitura, acrescentando a tecla Shift pressionada. Ao utilizar esses comandos, você também seleciona. E ao selecionar o que está selecionado, aí você decidirá o que fazer com a porção selecionada. Apagar, mover, mudar a fonte, essas coisas a gente vai ver, né? E para desfazer, você tem o Ctrl Z. Lembrando que o Ctrl A seleciona tudo. Add all do inglês, né? ALL, all. Não é o Ctrl T lá do Word, não, viu? Muita coisa parece, mas não se deixe levar, tá bem? Então, pessoal, nesse tutorial, a gente viu essas informações que são importantes no início do uso do Google Docs. No próximo tutorial, a gente segue lidando com outras realidades aqui dentro do nosso trabalho cotidiano na edição de textos, né? Se antes com o Microsoft Word, agora com o Google Docs, tá bem? Até a próxima. Gostou? Conheça também nossas playlists com cursos completos de informática. Para vários deles também oferecemos apostilas e suporte via WhatsApp para você tirar suas dúvidas. Confira nossos contatos na descrição do vídeo. Tudo gratuito. Até a próxima!